Olá a todos e sejam muito bem-vindos a um novo episódio da série Unsolved aqui no canal, e no vídeo de hoje trago-vos o caso da Nancy Spungen. Mas antes de começarmos este vídeo, não se esqueçam desde já de subscrever ao canal, deixarem o vosso grande like se gostam destes vídeos e por fim também, claro, de ativarem então as notificações para não perderem os próximos vídeos aqui no canal. Como eu disse então anteriormente, hoje eu trago-vos o caso da Nancy Spungen. É um caso muito conhecido, principalmente devido ao seu grande amor que a Nancy teve com o Sid Vicious, que é super conhecido, foi o baixista dos Sex Pistols. Para quem não sabe, os Sex Pistols eram uma banda britânica punk, e então este caso é muito conhecido, sempre foi muito conhecido como um amor trágico, portanto um grande amor entre os dois que levou a um final muito trágico, e é sobre esse caso que vos venho falar hoje. Tudo começou então no dia 12 de outubro de 1978, quando a Nancy Spungen foi encontrada morta na casa de banho de um hotel onde ela estava hospedada na altura, com uma facada no abdômen. A Nancy nasceu dia 27 de fevereiro de 1958 e tinha 20 anos na altura da sua morte, e ela era uma groupie que ganhou uma grande notoriedade por namorar com o baixista dos Sex Pistols, que era o Sid Vicious. A relação entre o Sid e a Nancy foi uma relação muito polémica, muito conhecida, e na verdade até inspirou um filme que se chama Sid e Nancy. Eu não sei se vocês já viram, eu já vi esse filme mais do que uma vez e acho o filme super interessante, portanto se vocês tiverem interesse neste caso aconselho-vos muito a verem esse filme. Como eu disse então anteriormente, a Nancy nasceu em 1958 e nasceu na Pensilvânia, nos Estados Unidos da América. Os seus pais eram o Frank e a Deborah Spungen. A Nancy nasceu prematura e apresentou sintomas de cianose, que é uma doença que deixa a pele e as membranas mucosas com uma coloração azulada. Desde pequenina que a Nancy era uma criança hiperativa, ela na verdade agredia constantemente os seus irmãos, que era o David e a Suzy, entrou inclusivamente numa grande briga com a sua mãe e ameaçou com um martelo e portanto ela já desde pequenina que era assim bastante problemática. Ela diz inclusive que tentou matar a sua ama, portanto a sua babysitter, e então a Nancy, quando tinha 11 anos, ela foi expulsa da sua escola e começou a receber algum tratamento psicológico, porque a Nancy estava a passar por um período de depressão. Na verdade ela passou por vários períodos de depressão em que se tentou suicidar mais do que uma vez, e foi então quando os seus pais tomaram a decisão de mandá-la para uma escola que lidava com este tipo de situações. Foi então aos 17 anos que a Nancy fugiu para Nova York, e nessa altura a Nancy já andava a consumir drogas, e então quando ela se mudou para Nova York ela começou a trabalhar como prostituta e também em bares de strip. A Nancy relacionava-se sempre muito com integrantes de bandas famosas, bandas como os Aerosmith, como os Ramones, e estava sempre muito com o Jerry Nolan, que era o baterista da banda New York Dolls, que na verdade dizia que utilizava a Nancy para comprar drogas e nada mais do que isso. Como eu já vos tinha dito, a Nancy era uma pessoa que já tinha tentado suicidar várias vezes, e após tantas tentativas de suicídio ela chegou um dia em que voltou a tentar, e foi nessa altura então que um amigo dela a aconselhou a mudar-se para Londres, e assim foi. A Nancy saiu então de Nova York e mudou-se para a Inglaterra. A Nancy tinha uma amiga em Londres que se chamava Linda Ashby, e a Linda partilhava a casa com o Sid Vicious e com o Johnny Rotten, e foi então aí que a Nancy os conheceu, porque a Nancy foi viver também para a casa da Linda. A Nancy, como eu já vos tinha dito anteriormente, era uma groupie, e então, sendo ela groupie, ela tentou envolver-se com o Johnny Rotten. No entanto, ela não teve lá muito sucesso, porque o Johnny não estava de todo interessado, e então afastou-se assim de uma forma muito rude, estão a perceber? E foi então quando ela começou a relacionar-se com o Sid, e ela na verdade dividia o colchão com o Sid no chão da sala, e foi nessa altura então que eles começaram a falar um com o outro. Foi então nessa altura em que o Sid e a Nancy começaram a relacionar-se mais, que os amigos do Sid não estavam a gostar muito. Eles avisaram o Sid, disseram-lhe que a Nancy só estava interessada nele pela fama e também por estar à procura de um companheiro para as drogas. Por isso os amigos dele tentaram realmente alertá-lo para isto, tentaram realmente fazê-lo perceber que a Nancy não estava interessada nele por estar realmente interessada nele, mas sim porque tinha outros interesses por trás disso tudo. Mas o Sid não os ouviu. Ele dizia que eles queriam apenas criar intriga entre eles, e então foi realmente nessa altura em que o Sid começou a entrar num mundo completamente diferente. Ele estava realmente interessado na Nancy. He's just fucked up. I mean, he's been sick for 3 months that he's been on the road the whole time. Oh, look at that poster up there. He's yellow on that poster. You can see it, can't you? What is your Sid, what are you...
Yes, I do. Yeah, you put the cigarette on the bed. O Sid Vicious, na verdade, também não teve uma infância muito fácil. Ele nasceu a 10 de maio de 1957 em Londres. O seu nome verdadeiro era Simon John Ritchie e era filho de um ex-guarda, que era o John, e de Anne Randall, que era uma hippie, o que na verdade o deixava ser uma pessoa mais solta. Pessoas que o conheciam consideravam-no uma criança meio problemática, que estava sempre a chamar a atenção, fazia de tudo para que toda a gente olhasse para ele. Então, na altura do seu nascimento, o seu pai abandonou a sua mãe, portanto ele sempre viveu com a mãe desde pequenino, e foi então quando o Sid fez 3 anos de idade que a sua mãe mudou-se para Ibiza com ele, e na verdade eles mudaram-se com a ajuda financeira do pai, portanto ele, apesar de não estar de todo presente, ele ajudou-os a irem então para Ibiza. Só que na altura as coisas começaram-se a complicar um bocadinho, porque a mãe do Sid vendia drogas para sobreviver e na altura o pai do Sid deixou de lhes mandar dinheiro, e então Anne não estava a conseguir aguentar com as despesas e foi então obrigada a voltar para Inglaterra com o Sid. Quando eles voltaram então de Ibiza, eles não conseguiram encontrar exatamente uma casa fixa, eles andavam sempre de um lado para o outro. No entanto, passado algum tempo, a mãe do Sid casou-se com um homem que se chamava Christopher Beverly, mas infelizmente este casamento também não durou muito tempo, porque passado 6 meses o marido da mãe do Sid infelizmente faleceu. Segundo o que sabe, nessa altura o Sid começou a estudar fotografia e arte, e enquanto estudava tinha também empregos temporários, portanto ia trabalhando em alguns sítios, e também vendia LSD em concertos para ajudar a sua mãe. E foi então mais tarde quando o Sid conheceu Johnny, eles eram-se muito bem, eles na altura já eram considerados assim um bocado diferentes para a altura, o Sid tinha assim um estilo todo muito estranho, inspirava-se muito no David Bowie, e então eles realmente clicaram, por assim dizer, não sei se isto está correto, mas eles realmente começaram-se a dar muito bem. Nessa altura o Johnny também não estava a ter uma vida muito fácil com a sua família, eles eram muito religiosos, e então o Johnny já não estava exatamente a aguentar esse fanatismo religioso e decidiu fugir de casa, e foi então quando ele fugiu de casa que levou o Sid com ele, e foi então nessa época que o Sid e o Johnny começaram então a viver na casa da Linda. Voltando um bocadinho ao relacionamento entre a Nancy e o Sid, como eu vos estava a dizer, a Nancy transportou, entre aspas, o Sid para um mundo completamente diferente. A verdade é que o Sid não teve uma infância muito fácil, é um facto, e apesar de ele já ter vendido droga e tudo mais, ele não consumia, e foi realmente a Nancy que o levou um bocado para esse mundo. A Nancy consumia heroína, e foi a partir da Nancy que o Sid começou a fazer exatamente a mesma coisa. Segundo as pessoas que os conheciam, dizem que o relacionamento deles era muito estranho, era muito diferente. A Nancy tratava mal o Sid, era quase como uma relação de mãe e filho. Ela basicamente punha-o sempre na ordem e ele tipo obedecia e fazia tudo aquilo que a Nancy queria. O Sid até era considerado um rapaz bastante certinho, tendo em conta a Nancy, porque ele era virgem, ele não consumia drogas, e foi realmente a Nancy que o levou para esse mundo. A Nancy, a primeira vez que tentou que o Sid utilizasse a heroína, ele disse que já sabia usar, e basicamente ele passou o dia inteiro a vomitar. E a própria Nancy diz que foi ela que lhe tirou a virgindade e que devido a isso que ela o encantou. E uma coisa que é verdade é que o Sid era completamente louco pela Nancy. E como podem perceber, pelo que eu vos estou a dizer, a relação deles era realmente uma relação muito complicada, muito estranha. Eu diria quase que era um amor-cego, sabem? Era uma relação muito tóxica. A Nancy tinha muito aquela mentalidade de se divertir e de morrer jovem, estão a perceber? E o Sid foi muito influenciado por essa filosofia de vida da Nancy. E portanto o relacionamento deles era basicamente juntarem-se os dois, às vezes até com amigos dela, e drogavam-se, e era muito assim que funcionava o relacionamento deles. Devido à relação da Nancy e do Sid, o Johnny e o Sid afastaram-se imenso, porque o Johnny sentiu que já tinha tentado de tudo e mais alguma coisa para tentar separar os dois, e ele estava realmente muito decepcionado com o novo vício do Sid, e então eles acabaram por se afastar completamente. Isto foi mais ou menos numa altura em que os Sex Pistols já tinham acabado, e portanto nesta altura o Sid na verdade estava a começar uma carreira a solo que por sinal não correu lá muito bem, mas seja como for, ele foi para Paris com a Nancy, eles foram lá para gravar o videoclipe My Way do Sid. Eu não sei se vocês conhecem, eu por acaso gosto muito dessa música, têm que ir ver. E foi então após a gravação deste clipe My Way que a Nancy e o Sid se mudaram então para Nova York e começaram a viver no Hotel Chelsea. O Hotel Chelsea em Nova York já era na altura
um hotel muito conhecido porque já tinham lá vivido grandes celebridades como o Bob Dylan, a Janis Joplin, o Leonard Cohen, e inclusive foi um hotel que serviu para inspiração para o filme Chelsea Girls de Andy Warhol. E portanto nesta altura eles estavam os dois a viver nesse hotel, se não me engano o quarto deles era o quarto número 100, se não me engano, e nesta altura então em que os dois estavam a viver em Nova York, o Sid estava a tentar ter uma carreira a solo e a Nancy era a sua agente, por assim dizer, mas de facto tudo leva a crer que realmente a sua carreira estava destinada ao fracasso porque o Sid não teve assim muito sucesso com a sua carreira a solo. E segundo as pessoas que os conheciam nessa altura diziam que eles tinham imensas discussões, que eles muitas das vezes partiam mesmo para a violência e que não era lá muito bonito, que eles gritavam imenso, mesmo os hóspedes do hotel diziam que o quarto deles era sempre imenso barulho, que eles discutiam imenso, imenso, imenso. Só para vocês terem uma ideia do quão problemática era a relação deles, existem boatos de que o Sid batia a Nancy com o seu baixo, inclusive pouco antes da Nancy ter sido encontrada, ela ligou para a sua mãe a dizer que o Sid lhe tinha batido. Eles chegavam ao ponto de terem discussões tão intensas e de se irritarem tanto um com o outro que se queimavam com cigarros, que incendiaram a sua própria cama onde dormiam, e basicamente era esta a relação deles. Eles viviam sempre em discussões e também no vício da droga, porque a vida deles era basicamente esta, só estavam lá, então iam dar concertos e com o dinheiro dos concertos alimentavam então o seu vício e portanto era realmente uma relação muito problemática. E foi então na manhã do dia 12 de outubro de 1978 que a Nancy foi encontrada morta na casa de banho do quarto onde eles estavam no Hotel Chelsea com uma única facada no abdômen. O local do crime é simplesmente horrível, havia muito sangue. Eu não vou colocar fotografias aqui porque acho que não devo, no entanto se vocês tiverem curiosidade e interesse basta pesquisarem na internet e vão encontrar essas imagens. Na altura a polícia foi ao local e obviamente falaram com o Sid e o Sid não se lembrava de absolutamente nada do que tinha acontecido naquela noite. O Sid era o único suspeito neste caso de homicídio, ele chegou até a ser acusado e preso pelo assassinato da Nancy, no entanto ele foi solto logo após a sua gravadora ter pago a fiança. E este caso acabou por nunca ser resolvido porque as investigações também nunca foram concluídas. Após ter sido então libertado, o Sid começa então a namorar com uma rapariga que se chamava Michelle Robinson e ao mesmo tempo enquanto namorava com Michelle estava também envolvido com a namorada do irmão da Patti Smith. Basicamente isto deu numa grande confusão porque o irmão da Patti descobriu e isto acabou com uma grande confusão em que o Sid deu com uma garrafa de cerveja na cara do irmão da Patti Smith e mais uma vez devido a isto o Sid voltou para a prisão e mais uma vez sob fiança o Sid foi libertado após 55 dias em liberdade condicional. Nesta altura em que o Sid saiu da prisão as pessoas que o conheciam acreditavam mesmo que ele estava a deixar de consumir drogas e que estava a conseguir e acreditavam que ele ia conseguir. No entanto, nesse dia em que ele foi libertado a sua mãe fez uma festa devido à sua libertação na sua casa e nessa noite o Sid fechou-se na casa de banho e injetou uma dose a mais de heroína. Por isso estava mais do que claro que o Sid não tinha deixado de consumir droga. E foi então na manhã de 2 de fevereiro de 1979 que o Sid foi encontrado morto na casa da sua namorada, que é a Michelle Robinson, como eu já vos tinha dito anteriormente, e ele estava deitado na sua cama e a causa da morte tinha sido uma overdose. O Sid faleceu então com 21 anos de idade e acredita-se que o Sid tenha roubado essa droga à sua mãe, uma vez que a sua mãe tinha já registro por posse de drogas. E foi então após a sua morte que a mãe do Sid encontrou no seu casaco uma carta suicida que eu vos vou ler, ok? Que dizia então: nós tínhamos um pacto de morte e eu tenho que manter a minha parte do acordo. Por favor, enterra-me próximo da minha bebê com o meu casaco de cabedal, jeans e botas de motoqueiro. Adeus. A mãe do Sid na realidade tentou concretizar este desejo do Sid, mas não conseguiu porque a Nancy era judia e tinha sido enterrada num cemitério israelita, pelo que eles não tiveram autorização para enterrar lá o Sid e então ele acabou por ser cremado. Existe também o rumor de que a mãe do Sid perdeu parte das suas cinzas no aeroporto, mas que foi depositar o resto das cinzas no túmulo da Nancy. Are you having fun at the moment? Are you kidding? No, I'm not having fun at all. Where would you like to be? Under the ground. Are you serious? Oh, yeah. E como podem ver, malta, este caso é realmente muito messed up, foi um romance muito
trágico mesmo. Há quem diga até que o romance entre a Nancy e o Sid é o romance do Romeu e Julieta, mas no mundo punk, o que na minha opinião até faz bastante sentido, mas antes de acabarmos este vídeo, quero ainda falar-vos sobre algumas teorias relativamente a este caso. Não sei se vocês conseguiram perceber isto, mas realmente, como eu já vos tinha dito, o Sid foi o único suspeito neste caso, porque não havia qualquer tipo de conhecimento de mais alguém no quarto do hotel, nem nada, e por isso sempre houve muito esta suspeita de que foi o Sid a cometer este homicídio. No entanto, muitas pessoas também dizem que não foi o Sid, que era impossível ter sido o Sid. Pessoas que conheciam o Sid dizem que, apesar de ele ser uma pessoa muito autodestrutiva, que seria incapaz de assassinar a Nancy, e por isso quero falar-vos sobre algumas teorias que existem relativamente a este caso. Uma das teorias é a teoria de que a Nancy e o Sid estavam os dois sob o efeito de heroína e que começaram a discutir e que as coisas realmente descontrolaram-se e o Sid esfaqueou a Nancy. Existe também outra teoria relativamente a este caso que eu pessoalmente acho bastante interessante. Esta teoria diz então que o fornecedor de droga da Nancy e do Sid entrou no seu quarto e que preparou um coquetel com heroína pura ao Sid, que o levou quase à morte, e que durante esse tempo esfaqueou então a Nancy. E por fim, a última teoria que vos vou falar, que também é muito conhecida, é a teoria de que a Nancy e o Sid fizeram um pacto de morte. Basicamente existem várias versões relativamente a esta teoria. Existe a versão de que a Nancy matou-se a si própria e que a ideia seria o Sid morrer de overdose. Existe também a teoria de que o Sid deu a facada à Nancy e que depois injetou heroína e a ideia era morrer de overdose. Portanto, existem várias versões relativamente a esta teoria, mas é também uma teoria muito interessante. Independentemente das várias versões que existem, a verdade é que, se de facto isto é verdade, houve qualquer coisa que não correu bem e que resultou então na morte da Nancy, mas não na morte do Sid. E é isso, pessoal, chegamos então ao final deste vídeo. Se me perguntarem qual é que é a minha teoria, eu sinceramente acredito muito na teoria de que o Sid e a Nancy fizeram um pacto. Acho que faz bastante sentido, porque de facto o Sid, quando faleceu, deixou aquela carta, e não só, existem entrevistas do Sid em que se vê que ele não queria estar aqui, ele não queria estar neste mundo e que sentia muitas saudades da Nancy e que realmente aquilo abalou muito o seu mundo, por assim dizer, e por isso eu acredito que isso tenha acontecido. Acredito que possivelmente ele tenha tentado suicidar-se com heroína, mas que provavelmente a dose que ele utilizou não foi suficiente para acabar com a sua vida e mais tarde então tentou suicidar-se. A verdade é que quando o Sid morreu não havia exatamente a certeza se tinha sido suicídio ou não. Muitas pessoas acreditavam que tivesse sido um acidente, mas a verdade é que eu acho muito estranho ter sido um acidente, tendo em conta que ele deixou uma carta para a sua mãe, e por isso eu acredito mesmo que o Sid se tenha suicidado e que realmente ele queria estar com a Nancy e daí tê-lo feito. E acho que também não seria à toa que ele ia dizer numa carta que ele e a Nancy tinham feito um pacto de morte, mas não sei, malta, é um bocado confuso. Eu pessoalmente não acredito que o Sid tenha mesmo assassinado a Nancy, no entanto também confesso que acho muito possível aquela teoria que existe de que as coisas descontrolaram-se, que eles estavam a discutir e que o Sid deu uma facada à Nancy, ou até mesmo a Nancy ter dado uma facada a si própria. Eu sinceramente não me admira nenhuma destas versões, porque a verdade é que eles tinham um relacionamento muito tóxico, um relacionamento muito problemático, e quando existe o envolvimento de drogas, eu acho que qualquer coisa é possível, porque as pessoas não ficam em si e podem fazer coisas que nem têm noção que fizeram, e por isso é que este caso sempre me deixou assim muito na dúvida, muito honestamente. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que tenham achado um caso interessante. Eu já queria falar sobre este caso há algum tempo, porque é um caso que eu sempre pesquisei muito, sempre foi um caso que me intrigou imenso, principalmente também por envolver o baixista dos Sex Pistols, que sempre foi uma banda que eu sempre gostei, apesar de, enfim, o meu estilo não ser muito punk rock, não é? A verdade é que eu tive assim uma fase em que andava muito dentro
do punk e do new wave, e os Sex Pistols, claro, que era uma banda que eu ouvia imenso nessa altura, e então este caso sempre me causou muito interesse e fico feliz por ter partilhado este caso convosco. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me deixar nos comentários o que é que vocês acham relativamente a este caso, o que é que vocês acham que poderá realmente ter acontecido. Eu terei todo o gosto em ouvir as vossas teorias, ou ler, neste caso. Volto então a relembrar-vos para que subscrevam ao canal, para que deixem o vosso grande like se gostam destes vídeos e por fim também, claro, de ativarem as notificações para não perderem os próximos vídeos aqui no canal. E é isso, pessoal, um grande beijinho para quem está a assistir e vemo-nos então no meu próximo vídeo. Beijinhos! With this I'm scraping by.